Vamos orar pelo nosso profeta. Glória a Deus. Vamos abençoar a vida dele. Senhor, nós agradecemos porque o pastor Jétro tem sido usado pelo Senhor para falar ao nosso coração e à nossa mente nesses dias. Nós agradecemos, Pai, porque de forma poderosa as palavras têm abalado as estruturas, Pai, da nossa alma, Pai. E nós estamos nesse momento dizendo, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor preparou e colocou para Ele, para ministrar ao nosso coração, a falar ao nosso coração, nós pedimos ministre. E Pai, nós declaramos que nós, como povo, estamos com a nossa mente e o nosso coração aberto para receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças e paz, irmãos. Pode se assentar. Estou aqui buscando força em Deus. Que as pernas vão falhando, né? Mas glória a Deus. Que bom. Que bom, que delícia a gente estar junto. Nessa última noite de conferência. E eu quero já fazer os meus agradecimentos iniciais, porque a gente sabe como é que começa, mas nunca sabe como é que termina. Né? Eu estou numa expectativa muito grande, muito grande. Nós tivemos 2 encontros de pastores lá em Palmas, no Tocantins, e ainda com pastores bem tradicionais das igrejas batistas. Inclusive lá em Palmas a gente faz o bambu no acampamento da igreja batista, lá de Palmas, o pastor Joaquim, que é muito meu amigo. Então, ele tem muita influência, foi presidente da Convenção Batista Brasileira lá durante muitos anos, então, tem muito contato lá. Mas nesse último bambu, assim, lá com os pastores, um pouco mais de 200 pastores e pastoras, pessoal muito bacana, mas chegou uma glória tão grande, assim, uma presença tão violenta, que eu nunca tinha visto um trem daquele. Logo no início, assim, a gente começa às 10 da manhã, e vai o dia todo jejuando, orando, clamando. Não tem programação, irmão. Não é um congresso, não é conferência. A gente não sabe quem vai pregar. Não tem tempo, não tem tema. E conforme Deus vai direcionando, a gente vai fazendo. Não tem pastorzão, não tem apostolão, não tem título, você entendeu? Deus pode usar o pastor mais jovem, como pode usar o ancião. Então a gente está ali para receber o que Deus quer fazer. Mas chegou uma visitação de Deus tão grande que há muito tempo eu não tinha visto. Você sabe o que é mais de 200 pastores caídos no chão, na terra? Irmãos, Palmas é quente, irmãos. Pensa num calor. Vocês acham que Porto Alegre é quente? Vocês não sabem o que é Palmas. Eu acho que Palmas é a Dubai do Brasil, né? Então, um calor assim, e a gente tomado pelo Espírito Santo, muito arrebatamento, muita unção, muita cura, muito milagre. Então, eu tenho visto, eu sou testemunha de que Deus está fazendo algo novo, não só no meio dos pastores, mas nos 4 cantos da terra. Irmãos, tem um avivamento acontecendo na terra. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso. A minha oração é: Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, coloca meu nome aí. Sabe, faz essa oração para Deus. Diga a Deus, coloca meu nome naquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, eu não quero ficar olhando. Eu não quero contar o que Deus fez na vida dos outros. Eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Sabe, eu sou guloso, irmãos. Eu tenho fome, assim, eu vou para cima. Às vezes eu sou tão faminto, assim, se ninguém ora por mim, eu caio sozinho. Eu não estou nem aí, eu caio, eu me jogo. Eu falo, Deus, eu me jogo, não estou nem aí. Irmãos, eu não tenho reputação nenhuma. Na igreja o pessoal já fala, primeiro que cai é o Jeto. Porque tem pastor que ele fica assim, sabe? Eu estou nem ligando porque os outros vão falar. Deixa postar no Instagram, eu quero babar, eu rolo, eu caio, levanto, caio de novo. Né? Foi muito legal que eu fui nos Estados Unidos, eu fiz uma viagem pelas 10 maiores igrejas da América. E eu fui visitar a Bethel lá em Redding, na Califórnia. E eu tinha assim, uma expectativa muito grande de estar na Bethel, né? E aí eu fui com o pastor Carlitos. Isso há muitos anos atrás, a gente estava começando esse avivamento assim.
E o Carlitão, assim, bem tradiça mesmo, bem tradicionalzão, né? E a gente estava com alguns pastores assim, e a gente na conferência da Bethel, o Bill Johnson, o Chris Vallon estão ministrando, aquela pegada da Bethel, você chega no estacionamento, o cara já começa a profetizar, coisa louca assim. E aí o Bill Johnson acabou de ministrar, ele falou assim, nós vamos fazer um corredor do fogo. Vou chamar os pastores aqui da minha equipe, o pessoal vai fazer um corredor, um pouco de um lado, um pouco do outro, e quem quiser passar pelo corredor do fogo, passa. Porque Deus vai tocar, vai batizar, vai encher com o Espírito Santo. Eu olhei para o Carlitão assim e falei, Carlitão, vamos para cima, cara. Nós vamos passar nesse corredor. Irmãos do céu. A Bethel é uma igreja, para o padrão dos Estados Unidos, não é uma igreja grande. O auditório deve caber umas 3.500 pessoas. É uma igreja pequena. Para o padrão, se você for comparar com Joel Osteen, lá cabe 70 mil pessoas. Então, é uma igreja para os Estados Unidos é pequena, né? Então, uma igreja pequena, uma cidade, Redding tem 120, 150 mil habitantes, não tem nem aeroporto. A gente desce em São Francisco para ir para lá. Então, e a gente ali, naquele corredor do fogo, olhei para o Carlitão, tinha outros amigos com a gente. Irmãos, olha que eu entrei no corredor do fogo, irmão do céu. Jovens, pastores, pastoras, um pessoal assim, um pessoal adorando, uma unção. Aí eu falei para o Carlito, vai na minha frente que você é maior, cara. O Carlitão é grandão assim. Falei, irmão, a hora que eu vi o Carlito caiu umas 3 vezes, um tombo diferente do outro. E ele foi caindo, levantando, caindo. E eu atrás, eu acho que eu caí umas 6 vezes. Chega uma hora, Mário, que eu falei, eu não vou levantar mais não, vou ficar aqui. Que a gente não conseguia ficar de pé, cara, sabe, não é emoção nenhuma, não, um negócio tão doido assim, que às vezes a gente pensa que vai morrer, de tanta o nosso corpo humano não suporta, irmãos, a pressão. Às vezes, lembra, João, ele viu um anjo e ele caiu que nem morto, porque a nossa matéria diante do sobrenatural, a gente dilata, eu estou na expectativa essa noite, irmãos, que Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui. Eu não sei você, mas se Deus quiser, eu quero sair carregado aqui. Eu quero beber até a última gota. Quantos vão pular de ponta hoje comigo aqui? Eu estou vendo uma moçada doida aqui. Nós vamos endoidar junto hoje aqui, em nome de Jesus. Junto. Nós vamos para cima. Amém? Então, eu quero agradecer o pastor Mário, a pastora Cândida, todo o pessoal que tem me servido com tanto carinho, o pastor Humberto, que me trouxe lá de Floripa. Pensa num cara gostoso, cara lindo, maravilhoso. A gente vai batendo papo assim. Eu fui tão abençoado, nem sei onde que o Humberto está. Eu acho que ele abandonou a gente. Ah, está lá atrás. O Humbertão é cara maravilhoso, velho. Cara, já aprendi a amar. Tem gente que é fácil gostar. Então, eu estou sendo muito abençoado aqui. Não sei quando que a gente vai se ver de novo. Espero que em breve, né? Pastores, já não tem mais vaga no nosso bambu lá em Junquerópolis, dia 29, 30 e 31. Mas o dono da bola escolhe o time. Estou abrindo para os pastores que não fez inscrição. Se você quiser conhecer a nossa casa, fala comigo, pega meu contato. Eu consigo vaga para todos os pastores do Sul que quiserem participar. Nós vamos estar com 600 pastores e pastoras de todo o Brasil. Estou animado, Mário, que está vindo o presidente da convenção da Venezuela. Está vindo para estar com a gente nesse bambu, para conhecer o bambu, para nós fazermos um primeiro bambu dos pastores da Venezuela, para abençoar os pastores lá. Então, já compramos hoje, inclusive, a passagem, demos de presente para ele vir, porque a Venezuela está passando por um tempo muito difícil, e nós queremos ir lá para abençoar os pastores e as pastoras da Venezuela. Muito bem, vamos trabalhar? Eu quero ler com você, e prometo que depois não vou ficar repetindo a leitura. É uma leitura longa, mas é necessária. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler na NVI. E é importante a gente fazer essa leitura, irmãos. E
olha para mim, eu queria que você fizesse essa leitura comigo. E eu já quero induzir você a pensar comigo, lendo esse texto, naquilo que Deus quer nos ministrar. Então nós sabemos que Moisés e Josué falam de duas gerações. A geração de Moisés, a geração dos pais, a geração de Josué, a geração dos filhos. Nós sabemos que muitas outras exemplos bíblicos falam de duas gerações. E Elias e Eliseu, aqui fala de duas gerações, a geração dos pais e a geração dos filhos. Esse texto que nós vamos ler, Elias está indo para o último dia da sua vida. Elias está indo para terminar o ministério. Eliseu está indo para começar. Então, pensa bem, são duas gerações. Uma geração que está indo e não vai voltar, e uma geração que está indo para voltar e para começar. Uma geração termina, outra começa. Então, aqui, como eu disse, nós estamos num grupo extremamente heterogêneo. Aqui nós temos a geração dos Elias, que estão indo para terminar. Irmãos, eu tenho menos para viver do que eu já vivi. É assustador pensar isso. Irmãos, é assustador eu olhar e dizer assim, eu tenho mais 10 anos para correr com violência, e aí eu vou ter que olhar e ver a geração que está atrás, os filhos. Então eu já estou caminhando para terminar, mas tem uma geração que está olhando para mim, e eles vão começar. A geração dos pais e a geração dos filhos. E nós vamos ler esse texto comigo e vamos aprender como que a geração dos pais se comportam para terminar e como que a geração dos filhos se comportam para começar. São duas gerações distintas. Então vamos ler o texto pensando nisso, tudo bem? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você não sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, eu sei, sim, eu sei, não falem nisso. Então Elias lhe disse, o Eliseu, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, calem a boca, fiquem quietos, seus linguarudos, não falem mais nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50, olha só, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, parabéns, você passou. O que posso fazer em seu favor antes que seja levado longe de você? Respondeu Eliseu, eu quero porção dobrada, eu quero o direito da primogenitura. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, porque o primogênito tem direito à porção dobrada. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai,
tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Eles constatam, aqueles 50 diz: o espírito de Elias está sobre Eliseu. A porção dobrada está sobre ele. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teus servos temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém, não vão. Mas eles insistiram, até que constrangido consentiu: pode mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse a vocês que não fossem seus cabeçudos? Até aí tá bom. Deixa sua Bíblia aberta aí, daqui a pouco a gente continua. Na volta de Eliseu para Jericó e também para Betel. Tudo bem, vamos começar, vamos pensar. Irmão, tem muita coisa para a gente aprender aqui. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente aprendesse aqui nesse texto é que não existe unção sem provação. A salvação é de graça, a unção não. Irmãos, a unção tem um preço. Jesus só começou sua caminhada, eu disse hoje, depois de 40 dias de jejum, rompendo no deserto. A Bíblia diz que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. E é só depois disso que ele entra na sinagoga em Cafarnaum, pega o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. A unção tem um preço. A salvação é de graça, a unção não, irmãos. É por isso que tem muita gente que fica simplesmente olhando e não se move. A unção precisa que você se movimente. A unção, ela tem um caminho, ela tem um percurso. E Eliseu, ele tem esse discernimento. Irmãos, Eliseu serviu Elias durante 6 anos. Preste atenção. O Eliseu está trabalhando na roça. O pai é fazendeiro, Safate. O Eliseu está arando a terra com juntas de boi. Se fosse aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Eliseu ia estar dirigindo um trator 4x4, plantando arroz, plantando soja, plantando trigo, plantando cevada. O pai de Eliseu era fazendeiro, tinha arado, tinha trator, tinha boi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não era um cara que não tinha o que fazer. O Eliseu está lá, o Elias passa, joga capa. O Eliseu deixa a fazenda, deixa a herança, deixa os amigos, bota fogo, faz churrasco, despede dos pais e vai seguir Elias. Eliseu deixou tudo. Irmão, olha aqui para mim, você jovem, rapaz, o que era ser servo do profeta? Elias não tinha empregada doméstica. Era Eliseu que lavava roupa, que limpava a casa, que fazia comida, que buscava água, que fazia compra. O seminário de Eliseu foram 6 anos. A Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Eliseu acordava cedo, ia para a fonte, tira a água, levava para casa, preparava o café, limpava a casa, fazia comida. Servir um profeta era viver para servir esse homem em todas as suas necessidades. Eliseu larga o trabalho, a profissão, para ser servo, para servir. E o seminário dele foram 6 anos. Eliseu não sabia. Mas aquele dia, irmãos,
Aquele dia era o dia que Deus ia mudar a história dele. A Bíblia não nos revela como que Elias ficou sabendo que naquele dia Deus iria levá-lo. Eu tenho para mim que Deus deu uma revelação. Elias era um profeta. Todo mundo sabia que aquele dia era o último dia. Todo mundo sabia. Em Jericó sabia, no Jordão sabia. Todo mundo disse, você está sabendo que é hoje? Você está sabendo que é hoje? Agora olha aqui para mim. Você imagina que o cara que você serviu 6 anos, o cara que você largou tudo para estar do lado, para aprender, para receber essa unção, agora é o último dia. E o Elias acorda, olha para Eliseu e diz assim, fica aqui em Cachoeirinha, porque Deus me enviou para Porto Alegre. É o último dia, irmãos. Não é de dar um nó na cabeça? Porque o Eliseu não sabia, mas Elias estava aplicando a última prova do vestibular. Era a última prova da vida. Se Eliseu não passasse naquela prova, Eliseu nunca receberia a porção dobrada. Não existe unção sem provação. Você já imaginou você trabalhar? Omar, eu fico pensando um cara com o meu temperamento. Você trabalha 6 anos para um cara, o cara olha e diz assim, fica aqui que eu estou indo. Ué, você está doido? Não tem uma bencinha? Não tem um... Irmão, não tem um muito... O Elias não diz nem obrigado. Não tem, não dá para fazer pelo menos uma oração assim, ó, liberar alguma coisa. O dia amanhece, Elias só diz, fica aqui, porque Deus está me... Fica em Gilgal, que Deus está me enviando para Betel. Não era para Eliseu olhar para Elias e dizer assim, pelo amor de Deus, eu me lasquei 6 anos, larguei tudo, e você está dizendo, fica aqui. É aí que muito líder, é aí que muito jovem perde a bênção. Porque quando o pai aplica a prova para o filho, é porque ele quer testar o coração do filho. Olha aqui para mim, só recebe unção quem planta submissão, só colhe autoridade. Só colhe autoridade, irmãos, quem planta obediência. Tem muita gente que quer unção, mas nunca plantou a semente da submissão. Tem muita gente que quer autoridade, mas nunca foi submissa a ninguém. Olha aqui para mim, o diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Porque a autoridade só tem autoridade quem passa pela submissão. E o diabo não se submete a ninguém. Tem muito pastor e líder que se move no poder, mas não tem autoridade. Porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E toda submissão é testada. E é aí que muita gente estremece. Porque Eliseu podia olhar para Elias e dizer, eu vou embora para casa do meu pai, seu ingrato. Esse pastor não me valoriza. Essa igreja não olha para mim. Eu me lasco, eu canto, eu danço, eu lidero célula. Mas o pastor olha para todo mundo e diz, ninguém vê. Magoei, vou embora. Fala para mim, tem unção para esse tipo de crente mimimi? Não, vai morrer reclamando. Eliseu olha para Elias e diz assim, vive o Senhor e viva a tua alma. Eu não vou te deixar. Pode mandar embora, não vou. Pode mandar eu ficar, não fico. Onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor pisar, eu piso. Nada vai me impedir. Eu vou com o Senhor até o fim. Elias falou, então vamos. Vamos para Betel. Chega em Betel, fica aqui, não fico. Chega em Jericó, fica aqui, não fico. Chega no Jordão, fica, não fico. Aí quando passa o Jordão, Elias olha para Eliseu e diz, esse é o cara, velho. Eliseu, você foi aprovado. Porque, olha aqui para mim, só é aprovado quem caminha com a sua paternidade até o último instante. Ainda que você não entenda o que Deus está fazendo,
não abra mão da paternidade que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes os filhos não entendem o que os pais fazem. Mas você não precisa entender, você só precisa obedecer. Muitas vezes, irmão, tem filho que quer entender. Filho nunca vai entender a mente de um pai, porque filho só entende a mente do pai quando se torna pai. Estão entendendo isso? Filho só entende a mente de um pai quando se torna pai. Não adianta você querer entender isso. Você tem que amar de uma tal maneira e você tem que obedecer. Porque quando você planta obediência, Deus vai te dar autoridade. Elias diz, está aprovado, meu filho. Me pede o que você quer. E o Eliseuzinho olha para o Elias e diz assim, meu pai, eu quero porção dobrada daquilo que está sobre a sua vida. Eu quero o direito da primogenitura. Eu quero que o Senhor me reconheça como o teu principal herdeiro. Porque o primogênito tem direito de porção dobrada. Aí a gente lê isso, irmãos. E muita gente já falou para mim assim, esse Eliseuzinho é metido, hein? Já pensou, pastor Mário, eu quero 2 vezes o que o senhor tem. Não parece uma prepotência? Pastor Geto, ora por mim. Porque eu quero o dobro do que o senhor tem. Rapaz. Agora olha, escuta bem. Não tem orgulho aqui, irmãos. Pelo contrário, tem um santo desespero. Eliseu está olhando para Elias e dizendo assim, meu pai, olha para mim. Eu sou um improvável. O povo da igreja não gosta de mim. Porque os profetas não gostavam de Eliseu, irmãos. Tanto que Eliseu chega lá, cada casa de profeta que chega, os caras falam, está sabendo que hoje acaba por ser, Deus vai levar o Elias. Você entende? Irmão, os caras não gostavam de Eliseu e de verdade, eles tinham razão de não gostar, porque eu acho que eu também não ia gostar não. Porque, não, dorme com um barulho desse, irmãos. Tem um seminário em Jericó, tem um seminário em Betel, tem um seminário no Jordão. E o Elias passa na roça, o cara está lá plantando arroz em Porto Alegre. E o Elias passa, joga a capa e diz, vem, porque Deus vai te levantar como profeta no meu lugar. E o Eliseuzinho deixa tudo, pega o chapéuzinho de paia e vai atrás do Elias. Não, pensa. Aí você imagina o primeiro culto, o congresso dos profetas. E onde o Elias vai, o Eliseu vai atrás. Aí os caras falam, Pai do Senhor, tudo bem, graça e paz. Como é que é o seu nome? Meu nome é Eliseu. O que você está fazendo atrás do Elias? Ele jogou a capa em mim. Jogou, para quê? Não, você é profeta no lugar dele. O quê? Eu vou ser o pastor sênior aqui. Eu vou ser o líder nesse trem aqui, eu vou ser o profeta aqui na nação. Você é. E qual que é assim a formação teológica do irmão? O quê? Assim, qual que é a preparação, a formação? O cara vai dizer, desculpa, eu não tenho esse trem não. Eu estava na roça. Meu irmão, como é que você vai gostar de um cara que você está se lascando no seminário, fazendo teologia, e Deus manda jogar a capa num cara que está na roça? Quem que gosta de um cara desse? Então, desde que o mundo existe, Deus faz questão de testar o coração dos religiosos. Porque a gente sempre pensa que o vento vai soprar de um lado e sopra do outro. Porque Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Nunca é do jeito que o sistema quer. Deus não está preso a sistemas. Deus não está preso a estratégias. Deus manda jogar a capa, levanta. Você acha que eu imaginava ser um pastor? De jeito nenhum. Mas o Eliseu diz assim, para eu cumprir meu ministério, eu preciso de pelo menos o dobro que o senhor tem, porque só o que o senhor tem para mim não dá. Estão entendendo a humildade desse cara? O Eliseu, se não tiver pelo menos 2 vezes, nem pregar eu vou conseguir. Eu preciso de porção dobrada. Sabe qual que é o meu desespero, irmãos? É que eu não vejo mais os crentes pedindo porção dobrada. Pastor Mário, eu não vejo mais pastor dizendo eu quero porção dobrada. Sabe por que a gente não pede porção dobrada?
Porque a gente acha que aquilo que a gente tem é suficiente. Só pede porção dobrada quem se sente incapaz e dependente do Espírito Santo de Deus. A gente sabe pregar, a gente tem recurso, a gente tem tecnologia, a gente tem oratória, a gente tem hermenêutica, exegese, apologética, a gente tem a tacada da homilética. Agora deixa eu te dizer, isso é tudo esterco, irmãos, é cocô. Porque sem unção, sem poder, nada adianta coisa nenhuma. É só a porção dobrada que pode fazer diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Diga aleluia. Então o Eliseuzinho, ele diz, eu quero porção dobrada. Elias diz, se você me vir, quando Deus me levar, porque por unção só quem dá é Deus, eu não posso dar, você pediu um trem difícil demais. Mas se Deus permitir, Ele vai te dar. Eliseu não olha mais para nada, de repente vem, o negócio fica pentecostal, é cavalo de fogo, é carruagem de fogo, você entendeu? É culto pentecostal, é fogo para todo lado. E aí vem um redemoinho, Elias sobe, a capa cai sobre Eliseu, Eliseu pega, chega no Jordão, bate, o Jordão se abre, 50 profetas, dos filhos dos profetas, dos seminaristas, estão do outro lado do Jordão, ele diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Agora olha aqui para mim. Eles testemunham o Jordão se abrindo, o Espírito, a unção que estava sobre a vida de Elias, está sobre a vida de Eliseu, mas eles chegam e diz assim, ô Eliseu, nós temos 50 jovens, 50 homens fortes. Deixa a gente procurar Elias, porque vai que o Espírito o arrebatou, levou para algum lugar, para um monte, um vale. Deixa a gente procurar ele por 3 dias. Eliseu diz, não vai, não adianta. Mas o texto diz que eles insistem, eles constrangem, eles enchem o saco. E aí Eliseu diz assim, tá bom, quer ir, vão. E eles procuram Elias, 3 dias, volta e diz, realmente não encontramos. Eliseu diz assim, eu não disse que não era para vocês ir? Não foi isso que nós lemos? Tudo bem. Igreja, olha aqui para mim. Sempre vai ter um grupo na igreja que estão caçando e procurando uma unção que Deus já levou. Vou repetir, Mário. Sempre vai ter um povo na igreja que querem trazer de volta aquilo que Deus já levou. Porque existem coisas, irmãos, que elas existem por um tempo, por uma estação e por um propósito. A coisa mais difícil para a igreja, irmãos, é abrir mão daquilo que Deus já fez, mas aquilo serviu por um tempo, por uma estação, não serve mais. E aí Deus está trazendo, Deus está derramando uma unção nova, Deus está fazendo uma coisa nova, a coisa nova está na frente deles, mas eles não querem a nova unção na vida de Eliseu, eles querem procurar a velha unção na vida de Elias. Para você, meu filho, que é um jovem pastor, eu comecei a pastorear com 26 anos solteiro. O pastor anterior da igreja tinha ido embora. Às vezes eu pregava, irmãos, o povo chorava, eu pensava que era da minha mensagem, mas era saudade do pastor que Deus tinha levado. Verdade. Sabe qual é a maior tristeza da vida de um jovem pastor? É que o povo não tem dó da gente. Irmão, quanta gente que chegava no final do culto, me abraçava e dizia assim, ai, pastor Jetro, que saudade do nosso velho pastor. Que culto que a gente tinha aqui, pastor Jetro. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ia embora. Sabe por quê, irmãos? Deus tinha me enviado para aquele lugar, eu estava ali, Deus estava fazendo algo novo. Mas o povo faz questão de querer buscar aquilo que já foi embora. Aquilo que passou.
É uma tendência que o povo tem. Igreja, com muito amor, escuta bem. Difícil não é a gente abrir mão daquilo que o diabo fez, daquilo que a gente tinha no mundo. Difícil é a gente abrir mão daquilo que Deus deu para nós. Vou repetir. Difícil é você abrir mão do que Deus colocou na tua mão. Vou te dar o exemplo. Deus deu para Moisés uma vara. O Moisés começa o ministério. O que você tem na tua mão, Moisés? Um cajado, uma vara. Joga no chão, serpente, pega de novo. Moisés levanta a vara, as pragas do Egito. Moisés pega o cajado, pega a vara, toca nas águas do mar. Abre, toca de novo, fecha. Moisés pega o cajado, toca na rocha, sai água. O ministério do Moisés é o ministério do cajado. Ele ia para o culto e levava o cajado. Ele pregava, Deus operava no cajado. A unção estava ali. Toca, abre, toca, milagre. O cajado de Moisés foi a ferramenta que Deus deu para ele. Aí Deus chega para Moisés e diz: agora, Moisés, deixa o cajado e vai para o culto. Ué, mas como que eu vou para o culto sem meu cajado? Como é que a gente faz culto sem o cajado? Porque a vida inteira eu usei o cajado. Moisés, agora você não vai usar o cajado, agora você vai falar com a rocha. Você não vai usar o cajado para tocar na rocha. Agora eu quero usar a tua vida sem o cajado. Agora não vai ser mais a vara. Eu estou te levando para um outro nível. A unção do cajado, a unção da vara passou. Agora eu estou te levando para um outro nível de unção. Você vai falar com a rocha e ela vai sair água. Porque a rocha era Jesus, só podia ser ferido uma vez, não duas. O que Moisés faz, irmãos? Vou levar a vara só por segurança. Porque vai que o treino não dá certo. Não é assim? Porque a gente acostuma fazer culto com o cajado, irmãos. E se o cajado não tiver, parece que não vai funcionar. E aí o que ele faz? Pega o cajado, fere a rocha. E não dá certo? Claro que dá, tem unção naquilo. Agora, nem tudo que dá certo, Deus está aprovando. Nem tudo que dá certo é o propósito de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Existe uma diferença entre ser usado por Deus e aprovado por Deus. A diferença é muito grande. Moisés fere a rocha, sai água. O culto é pentecostal, tem milagre, todo mundo bebe. Quando acaba o culto, Deus diz: Moisés, vamos para o gabinete, vamos conversar. E quando Deus chama para o gabinete, é de lascar, irmãos. Moisés, você não entendeu, Moisés? Você não entendeu. Então olha aqui para mim. Tem muito pastor que não consegue deixar o cajado para trás. Não consegue abrir mão de uma unção que já foi. Porque a vida inteira fez a mesma coisa. O culto é sempre a mesma coisa. A liturgia é sempre a mesma coisa. O sermão é a mesma coisa. Irmãos, a arca, Deus mandou Noé construir uma arca. Quase 100 anos construindo uma arca. Eles ficaram na arca cerca de 1 ano. Quando baixou as águas, Deus disse assim: Noé, sai da arca. E depois? Depois acabou, uai. A arca serviu para aquele tempo, para aquele propósito. Mas não era para Noé olhar e dizer assim: mas Deus, eu gastei 100 anos construindo essa arca. Vamos fazer pelo menos uma igreja dentro dessa arca. Não, pensa, irmão, 100 anos construindo um negócio e Deus diz assim: agora sai daí, porque o propósito que eu tenho é daqui para frente. Agora, tem muita igreja que não quer sair de dentro da arca. Porque o cara se apaixona tanto pela arca que ele cria um ministério da arca. Ele não consegue entender que a arca serviu por um tempo, mas o tempo da arca passou. Agora Deus tem uma nova etapa, uma nova unção. Abre teu coração pelo amor de Deus. Deus está fazendo algo novo na terra. Deus está fazendo algo novo no Brasil. É hora. Para de caçar, para de tentar trazer o Elias de volta. Chegou o tempo do
Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. E aí, vamos avançar. Daqui a pouco eu volto em Jericó. Mas eu quero ir em Betel. Vamos pular uma etapa. Porque o Eliseu vai lá em Jericó, cura as águas. A unção está sobre a vida dele. E aí de Jericó ele vai para Betel. Vamos ler. Eu quero ler com você. 2 Reis 2, 23. 2 Reis 2, 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos, no original é rapazes. No caminho, alguns rapazes que vinham da cidade, começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos de Betel, prosseguiu para o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Por favor. Esse dia eu estava pregando essa mensagem num congresso, uma conferência, e a mulher de um pastor, eu fui jantar com eles, ela disse assim: pastor Jetro, eu sempre achei que o profeta Eliseu era bipolar, era desequilibrado, porque para amaldiçoar aqueles meninos e 42 morrerem, eu sempre tive bronca do profeta Eliseu. Hoje o Senhor me libertou. Se você tem bronca do Eliseu, eu quero que você seja liberto agora. Porque veja bem, Eliseu não matou e nem pensou em destruir nenhum daqueles meninos. Porque Eliseu não tinha poder sobre a natureza e nem sobre aquelas ursas. Quem que mandou aquelas ursas para matar 42 daqueles rapazes? Foi Deus. Não foi Eliseu, foi Deus. Por que isso acontece, irmãos? Escuta bem. Quem eram aqueles rapazes? E por que eles estão sabendo que Eliseu saiu de Jericó e está subindo a Betel? E quando Eliseu está indo para Betel, aqueles rapazes saem. E antes de Eliseu entrar na cidade, eles estão dizendo: suma daqui, seu careca. Nós não te queremos aqui. Suma daqui. Quem são esses rapazes? São os filhos dos profetas. A igreja de Betel, os profetas de Betel, mandam os seus filhos dizerem: diga para ele, nós não te queremos aqui, não te recebemos aqui, suma daqui. E quando os pais rejeitam a unção profética, os filhos são devorados pelo mundo. Eu vou repetir, irmãos. Na Bíblia, o urso é uma figura do mundo. Davi enfrentou o leão, o urso e o gigante. O leão é uma figura do diabo. O diabo anda em vosso derredor bramando como um leão. Não é o leão, mas é uma figura. O gigante é a figura da carne. O gigante não está do lado de fora, o gigante está do lado de dentro. A carne é o gigante, que tem que arrancar a cabeça. Você só vence morrendo e matando. O urso que Davi enfrentou é o mundo. O leão é o diabo. O urso é o mundo. Por que o urso é uma figura do mundo? Porque o mundo atrai com as suas garras e dilacera. Como é, por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não ameis o mundo. O mundo é um urso que te atrai, traz para si e dilacera, rasga, destrói. O mundo despedaça a gente. Estão entendendo isso? Aquelas 2 ursas que mataram 42 dos filhos dos profetas é uma figura do mundo, porque quando os pais rejeitam o novo de Deus, os filhos são devorados pelo mundo. E é triste porque você sabe que Betel significa casa de Deus. A casa de Deus disse: nós não queremos essa unção aqui, vai embora daqui. Nós não queremos o novo, nós não queremos a porção dobrada, nós não queremos Eliseu, nós não queremos o novo que Deus está fazendo, vai embora daqui. E quando a igreja rejeita o novo de Deus, os filhos não ficam na casa de Deus. E aí eu disse aqui de manhã,
que na Coreia do Sul, que foi o maior avivamento do mundo, hoje 5% dos filhos frequentam a igreja. Irmão, sabe quantos por cento dos filhos dos americanos frequentam a igreja? 2%. Uma nação que começou eminentemente cristã. Hoje, os jovens americanos, os filhos, eles não querem mais ir para a igreja, eles não querem mais fazer parte do propósito de Deus. E eu olho para o Brasil, Deus tem um avivamento. Mas se nós, escuta bem, se nós não nos abrirmos para o novo. Eu lido com pastores o tempo todo. Eu me lembro no Bambu, lá em Junquerópolis, isso foi uma coisa muito marcante. Um dos pastores, nós temos uma cadeira, irmãos, que a gente coloca no meio. E se alguém senta na cadeira, a gente para tudo. Quem está pregando para, quem está cantando para. E a gente lava os pés, ora e profetiza na vida de quem senta na cadeira. Porque a dificuldade do pastor não é lavar o pé dos outros. A dificuldade do pastor é sentar e dizer, eu preciso que alguém lave o meu pé. Porque pastor é um bicho duro. A gente quer socorrer todo mundo, mas é difícil para o pastor pedir socorro. Eu pisei no espinho, meu pé está ferido, eu pisei na lama, meu pé sujou. Então quando um pastor senta, a gente para tudo e vai lavar os pés, orar e profetizar. Mário, a gente estava lá em Junquerópolis. Um pastor sentou na cadeira e começaram a lavar os pés dele, o pessoal adorando. E começamos a orar. Quando eu cheguei perto dele, Deus me deu uma visão. E eu vi um moço, eu não conhecia ele, nem a família dele, do Mato Grosso do Sul. Deus me deu a visão de um rapaz pegando uma corda e olhando para ver onde que ele ia se suicidar. Deus me disse, o filho dele vai se matar. A casa dele está sendo atacada. E aí eu agoniei, irmãos. E eu olhei, orando por ele, os pastores ali, os profetas, eu disse, Deus está me dando uma visão, assim, assim, assim. Ele caiu da cadeira, se debateu, se desesperou, e nós oramos, repreendemos o espírito de morte, repreendemos o demônio contra a vida dele, da família dele, dos filhos dele, os filhos completamente fora do padrão, e foi um negócio louco. Lá no Bambu, o celular não pega. Passou esse tempo de ministração, ele andou assim uma distância boa na estrada, deu linha. Ele ligou para a casa dele. Eu sei disso, irmão, porque eu fui depois e conheci a esposa, conheci esse rapaz, esse menino. Esse menino veio para o filho dos pastores do Bambu. Quando ele ligou para casa, ligou para o filho. Quando o filho atendeu, ele disse, filho, onde que você está? Filho, o que você está fazendo? Filho, o que aconteceu? Do outro lado o menino começou a chorar. Ele disse, pai, por que você está me ligando, pai? Por que você está me ligando, pai? Filho, fala para o pai, o que aconteceu? Ele falou, pai, eu estava no quarto, eu peguei uma corda. Eu ia tirar a minha vida, porque a minha vida é uma desgraça. Eu estou preso na homossexualidade, nas drogas. Eu estou cansado de fazer o senhor passar vergonha, a igreja. E eu peguei uma corda que eu ia me matar, pai. Mas quando eu entrei no quarto, alguma coisa entrou lá e eu ouvi uma voz dizendo, não faça isso. Ele disse, me ajuda, pai. O pai dele, irmão, passou um tempo, levou ele lá no Bambu. Eu tive a oportunidade de orar por esse menino, ministrar. Hoje está tocando na igreja. É um menino maravilhoso. Eu estou contando esse testemunho, sabe por quê? Porque muitos filhos de pastores, muito filho de crente, não quer vir na igreja, não aguenta os cultos, não aguenta a liturgia, não aguenta o sistema. Quando a igreja rejeita o novo de Deus, os nossos filhos são engolidos por esse mundo, irmãos. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, isso mexeu comigo. A minha filha tinha 15 para 16 anos quando Deus me deu essa palavra. Eu sentei com a minha filha e disse assim, filha, por que você está desanimado de ir na igreja? Filha, por que você não está envolvida? Ela olhou para mim e disse assim, papai, vocês não pensam na gente. Eu e minhas amigos adolescentes, não tem lugar para nós na igreja, pai. Vocês fazem culto para vocês. Nós estamos ali, a gente se sente um estorvo. Porque tudo que a gente gosta, vocês não gostam.
O culto é um saco, pai. Os meus amigos não querem ir, eu também não vou. Eu vou por causa do Senhor. Mas eu não tenho vontade de ir. Irmão, você sabe o que é para um pastor ouvir isso da filha? E eu sei que eu estou mexendo num terreno escorregadio aqui. Mas pastor, você tem coragem de perguntar para os adolescentes? Pai, você tem coragem de perguntar para o seu filho? O que a gente pode fazer para você amar, estar na igreja, na casa? Que culto que a gente pode fazer para vocês fazerem parte desse culto com a gente? Estão entendendo isso, irmão? Sabe por quê? Do que adianta, irmãos? Nós estarmos aqui e a gente terminar servindo o Senhor e os nossos filhos serem devorados por esse mundo. Do que adianta nós termos cultos poderosos e nossos filhos estão sendo devorados, dilacerados, rasgados pelas ursas desse mundo? Então isso me inquietou. E eu disse, Deus, eu preciso estreitar o meu contato com essa moçada, com esses adolescentes. Eu criei um negócio chamado Na Mesa com o Pai. O que é Na Mesa com o Pai? Irmãos, eu preparo uma mesa lá no sítio, às vezes na igreja, e eu me sento com os adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos. Nós fizemos encontro com Deus, irmãos, para meninos de 12 a 15 anos. Depois fizemos de 16 até 20, lá vai pedrada. Encontros intencionais, orando, profetizando, ministrando, meninos e meninas de 12, 13, 14 anos, porque 12, 13, 14 anos não vai, o encontro deles tem que ser diferente do encontro de jovem, de adulto, porque a mentalidade é outra. Eu sento com eles e digo assim, cara, vamos orar juntos, fala para mim, eu quero que vocês participem da decisão da igreja, o que a gente vai fazer? Irmãos, eu tenho uma supervisora de célula, ela tem 15 anos de idade. Ela é supervisora de quase 12 células. Vai multiplicar, ela tem 15 anos. Ela já lidera líderes, ela é supervisora. A outra tem 16 anos. É supervisora e já vai se tornar coordenadora com 16 anos de idade. Ela já está liderando líderes, vai pastorear supervisores. Por quê? Porque Deus está fazendo algo novo. Tem uma unção sendo derramada. Deus acredita nessa geração. E nós precisamos acreditar e investir. Gastar tempo. Nós precisamos ser intencionais. Porque se nós rejeitarmos a unção nova que Deus está derramando, nós vamos perder nossos filhos, irmãos. Vamos perder nossos netos. Nós vamos perder. E aí, o Eliseu, os profetas de Jericó dizem assim, vamos ler. 2 Reis 2, 19. Segundo Reis 2, 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode dizer, essa cidade é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Quem já foi a Israel sabe, as melhores tâmaras, as melhores uvas estão em Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Eu tive na Índia algum tempo atrás, eles falam que tem uma cidade perto de Nova Delhi, onde Buda viveu ali, que eles falam que tem 10 mil anos também, mas não é comprovado. Jerusalém é a única cidade que existe no mundo hoje que comprovadamente tem mais de 10 mil anos. E quando a gente vai a Jericó, comprar tâmara, a gente vai naquela fonte, existe até hoje. A coisa mais gostosa do mundo é beber daquela água, é pisar naquela água que Eliseu curou. Agora, olha bem para mim. Perguntas que não querem calar. Por que Elias não curou essa fonte? Porque a primeira coisa que eles pedem para Eliseu é para curar a fonte. Você acha que eles não pediram para Elias?
Se tem alguém com câncer na tua casa, chega um pastor, você pede oração ou não pede? Agora tem uma fonte aqui que se o gado bebe, aborta. Se irriga a planta morre. Tem morte. Essa água é envenenada, não produz nada. Eles dizem, Eliseu, a cidade é boa, bem localizada, mas a fonte da água é de morte. Por que Elias não curou essa água? Eu tenho 2 deduções que eu vou compartilhar. Primeiro, existem fontes de morte que só uma porção dobrada quebra. Estão entendendo? Jesus disse que existem potestades, existem castas de demônios que a gente precisa de um nível de autoridade maior para enfrentar. Então veja bem, para cada nova guerra, você precisa de um outro nível de unção. Por isso que a gente precisa crescer de glória em glória. Nós precisamos amanhã ter mais unção que hoje. Nós precisamos crescer em nível de intimidade, de busca, de autoridade. A igreja não pode parar onde está, ela tem que crescer. Por isso que pedir porção dobrada para conquistar cidade, regiões, é muito importante. Mas eu tenho uma outra dedução, além de que precisaria de uma porção dobrada. A minha outra dedução, irmãos, é que existem fontes de morte que os pais não vão conseguir acessar, só os filhos. Isso para mim foi muito difícil. É muito difícil para mim, irmãos, entender que existem fontes de morte na minha cidade que a minha geração não vai conseguir curar, só a geração dos filhos. Porque tem coisa que é para o pai, mas tem coisa que são para os filhos. Eliseu não critica Elias. Eliseu não diz, meu pai não conseguiu, a unção de Elias era... Não. Eliseu entende, o que Deus tem para a minha geração é isso. Isso não era para a geração de Elias, isso é para a minha geração. Meus filhos, olha aqui para mim. Eu mal consigo ligar um celular. Eu tenho raiva de tecnologia, eu não gosto, irmãos. O meu pessoal briga comigo porque eles querem que eu publique as coisas. Eu estou pegando um pouquinho de jeito, mas eu não sei fazer publicação no Instagram, eu sofro. Eu não gosto de rede social, não gosto de tecnologia. Eu uso isso aqui porque eu preciso das minhas viagens, por causa das células, por causa de material. Se dependesse de mim, eu estava fazendo mensagem, escrita até hoje, eu gosto de escrever. Eu sou da escrita, eu fiz curso de datilografia, irmãos. Tá ligado? Eu tenho 50 anos, eu sou da velha geração. Agora, a minha filha é da geração touch. A minha filha nasceu... a minha filha não consegue pensar o mundo sem internet. Eu mandava carta para minha avó. Entendeu? Então, nós somos do analógico. A minha filha é do digital. É da tecnologia. Irmãos, vocês sabem muito bem. O Mário, a gente, Mário, nunca vai conseguir acessar o que essa moçada acessa. Nunca. Porque a nossa geração é de Elias. Irmãos, essa moçada, eles pegam um celular e diz assim, vamos fazer agora um negócio e vamos tocar o mundo inteiro. Toca ou não toca? Aqui agora, irmãos, com isso aqui, é um sal que vai poder curar a fonte de morte, tocar coisas que a gente nunca vai tocar. Por quê? Porque a geração de Elias tem uma unção que vai acessar fontes que a unção de Elias não acessou. A unção dos filhos vai chegar em lugares onde nós não chegamos. E tudo bem, glória a Deus por isso. O que a gente tem que abrir o nosso coração é que cada geração tem um propósito. Cada geração, uma complementa a outra. Eu vou terminar agora. Atos 2:17. Atos 2:17. Eu vi que o Mário começou o culto com isso e eu pensei que já ia atrapalhar a minha mensagem. Olha só. Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga aleluia. Os jovens terão visões e os velhos terão
Irmão, não está errado esse trem aqui? Eu li muitas vezes, fui até no original, falei, está errado isso aqui? Porque tem que ser o contrário, irmãos. Os jovens terão sonhos e os velhos terão visões. Por quê? Porque se tem uma coisa que velho tem, é visão. Velho não tem sonho, irmãos. Vocês concordam comigo? O que velho tem? Visão. O que jovem não tem? Jovem não tem visão. O que jovem tem? Sonho. Não está errado isso aqui? Está errado. Deus disse, eu vou mandar o Espírito Santo, uma unção profética, os filhos vão profetizar, os servos vão profetizar, e eu vou dar sonho para os velhos. E eu vou dar visão para os jovens. Eu disse, Deus, está errado esse trem. E Deus disse, não está errado, rapaz. Não está errado. É que a tua cabeça não está acessando. Irmãos, o profeta Malaquias diz assim, eu vou converter, eu vou mandar de novo a unção profética de Elias. Profeta Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu vou mandar de novo a unção profética de Elias. E essa unção vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Qual que é a profecia? Que o Espírito Santo vem, a unção profética, que vai fazer filhos e filhas profetizar. Essa unção converte pais aos filhos e filhos aos pais. Como é que o pai vai ter sonhos? Como que os velhos vão ter sonhos? Convertendo o coração aos filhos. Como que os filhos, irmãos, vão ter visão? Convertendo ao coração dos pais. Porque os velhos, a geração de Elias, tem visão, tem conceito de vida. Eu tenho 50 anos, 25 anos de ministério. Eu tenho visão, Mário. A gente olha, a gente tem visão, nós temos a maturidade. Os jovens não têm. Mas eu e você, nós, a geração de Elias, irmãos, a gente não tem sonho mais. Eu não sonho em construir casa, já construí. Eu não sonho em ter filho, eu já tive. Eu não sonho em comprar carro, já comprei. Eu não sonho em construir igreja, eu já construí. A gente fica velho, a gente tem visão demais, mas sonho de menos. Mas eu olho para minha filha, ela sonha, irmão, ela viaja na maionese. Às vezes eu fico doido que eu vou levar ela na escola. Irmão, todo dia ela tem um sonho diferente. Ai, papai, é que eu vou para os Estados Unidos, eu vou estudar na Oral Robert. Aí no outro dia, papai, eu estou pensando, olha, eu estou fazendo, não sei o que. Eu falo, filha, é sonho, irmão, mas sonha. Papai, quando eu casar, eu falo, não fala de casamento não, minha filha. Não fala dessas coisas não, vamos falar de coisa. A minha filha sonha, irmãos. Agora vejam bem, quando é que um velho começa a sonhar? Quando ele se converte aos filhos e os pais começam a sonhar o sonho dos filhos. Quando é que um jovem tem visão? Quando ele se converte aos pais. E agora ele tem a visão e a experiência através dos pais. Jovens, olha para mim, meus filhos. Vocês só vão ter visão se converter o coração aos pais. E pais, pastores, nós só vamos voltar a sonhar se a gente se converter ao coração dos filhos. É sonhar o sonho deles. É vocês tendo visão com aquilo que Deus fez na nossa vida. Algum tempo atrás, eu fui pregar numa convenção. Era uma convenção nacional de uma igreja bem relevante no Brasil. E eu estava muito empolgado, porque era num hotel, num resort em Foz do Iguaçu. E eles fecharam o hotel e havia todo aquele salão assim, mais de 1000 pastores do Brasil todo. Eu era o preletor oficial, assim, eu estava muito ansioso, porque ia ter muita gente importante e gente famosa. E como eu era o preletor principal, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tudo aqueles... E eu cheguei antes assim, e eu já orando, pedindo a palavra, me preparando, porque é muito difícil pregar para pastor, principalmente velhos líderes. E aí eu fiquei pensando assim, se tiver uma banda boa, porque, irmão, o louvor abre porta.
quando a pegada é boa, a gente já vai na veia e a música salva a gente. E, né, porque se você pregar mais ou menos, depois a música conserta no final. E aí eu pensei, a banda vai me ajudar. E aí eu cheguei assim, aquele salão, ainda não tinha muita gente. E eu sentei na frente, os caras estavam começando a passar o som. Era uma banda de Curitiba, irmãos. A hora que eu olhei, irmão, batera, cabeça raspada, tatuada, se parecia um viking. Um orelhona assim com alargador. A hora que eu vi o cara passando o microfone, o vocalista com a guitarra, aquelas calças apertadas, sabe, do Gustavo Lima, eu não sei como é que entra. Aquela calça selada a vácuo, irmãos. A hora que eu vi aquele, desse tipo aí sua, filho. Aquele trem selado. Os caras, irmãos, com uns colarzão, assim, umas pulseironas. O outro baixista, braço inteiro tatuado, assim, cabelão, assim, parecia um Sansão de 7 tranças. A hora que eu olhei aquilo, assim, mas me deu um desespero. Eu falei, tô lascado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, você devia ter trazido pelo menos uma bandinha para me dar uma mão aqui. Eu estou ali sentado, mas eu paguei a língua, irmãos. Não esqueço nunca disso. Na primeira música, pastora Cândida, na primeira música, a hora que aqueles caras começaram a tocar, o céu desceu. Eu comecei a chorar. Não sabia se eu chorava de emoção, de pedir perdão, de arrependimento. E eu dizia, Deus, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. E os caras tocando, a presença vindo. Irmão, na segunda música, os pastores começaram a cair. E eu aqui, para pastor cair, tem que ser, passar o rodo com força mesmo. Os pastores começaram a cair, irmãos. Uma presença assim que dava para pegar. A hora que eu olhei para frente, eu vi do lado do baterista, 2 anjos chegou atrás dele. Irmãos, anjo chegar perto do baterista, porque baterista é complicado, irmão. Eu sei que aqui não tem problema, no estado de São Paulo, batera é um trem violento. A hora que eu olhei para o batera, o viking, irmãos. A hora que ele estava tocando, chegou 2 anjos do lado dele. Não dava mais para ver a baqueta na mão dele. Os caras, irmãos, pararam de tocar. Eu nunca vi isso na minha vida. Os caras pararam de tocar e ficou só o batera. Os anjos começaram a tocar os tambores junto com ele. Eu endoidei, irmãos. Eu estava na frente, você acha que eu saí correndo. Eu falei, não posso ficar longe desse trem, é que nem a sarça pegando fogo, você quer chegar perto. Eu saí correndo e parti para cima do batera. Quando eu cheguei em cima do palco, assim, eu já caí também. Um vexame, irmãos. Uma glória. Agora, pastor Jade, por que o senhor está falando isso, irmão? Sabe por que eu estou falando isso? Porque para a minha geração é muito difícil entender o que Deus está fazendo na nova geração. É muito difícil para um pai, é muito difícil para um pastor da minha geração converter o coração à nova geração. A gente está o tempo, irmãos, a gente tem muita saudade, a gente quer trazer de volta o Elias que Deus levou. Deus está fazendo algo novo na terra. E eu saí dessa conferência, irmãos, voltei para a igreja, e Deus sabe o que Deus me disse? Deus me disse assim, Jetro, você não acredita nessa geração, mas eu acredito. E eu vou fazer. Voltei para a minha igreja, irmãos, reuni num culto de domingo. Chamei todos os adolescentes e jovens e disse assim, eu quero pedir perdão para vocês. Porque eu falei mal de vocês. A gente fala mal, irmão. Esses Nutella. Irmãos, os moleques foram me ajudar no sítio lá, um moleque desmaiou. Eu peguei raiva. Falei, esses moleques não aguentam enxada, não aguentam trabalhar, esses Nutella. Eu falei, Jesus, o que o senhor vai fazer? Volta, Jesus, porque essa geração não vai dar conta. Eu disse, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não acreditava em vocês.
Mas Deus converteu meu coração. Eu quero pedir perdão e dizer: Deus acredita e eu também acredito. Vocês vão curar fontes. Vocês vão ser a geração do avivamento. Deus vai levantar filhos e filhas. Nossos filhos e filhas vão profetizar, cheios, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. A terra vai ser cheia do conhecimento dEle. Irmãos, eu estou numa expectativa muito grande, porque daqui uns dias nós vamos sentar e essa molecada vai chapar aqui. Eles vão pregar, eles vão curar fontes de morte. Eles vão chegar onde nós não chegamos. Agora escuta bem. Todo Eliseu precisa de um Elias para profetizar. A minha pergunta é: você que está aqui, que como eu, os cabelos estão branqueando, você está pronto para profetizar porção dobrada sobre os Eliseus da próxima geração? Meus filhos, vocês estão prontos para caminhar com a gente até o fim? Porque você só recebe a unção que você respeita e aprende a honrar. Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma música de unção aí. Nós vamos orar. Quando Deus colocou essa palavra hoje à tarde, agora no meu coração, eu só queria realmente pregar e fortalecer sua fé. Porque o sul do Brasil, que é tão conhecido e respeitado, Deus vai levantar profetas e profetisas, filhos e filhas. Vocês vão acessar fontes aqui no sul que nós não conseguimos acessar. Vocês vão chegar na moçada, nas redes sociais, no TikTok, no YouTube. Vocês vão chegar no Instagram, no LinkedIn. Vocês vão ser profetas de uma geração digital que eu não consigo ser. Deus vai colocar um sal na tua mão. E as fontes de morte do sul do Brasil vão ter que cair por terra. Porque uma fonte de vida está surgindo aqui. Eu queria chamar, tem uma unção aqui nesse lugar. Eu queria chamar todos os filhos que estão aqui. Jovens, quem tem menos de 30 anos, para frente agora, rapidamente. E eu quero que você se prepare. Porque os anjos de Deus vão tocar jovens aqui essa noite. Já chegou aqui. Anjos de fogo de Deus. Eu quero que você se prepare. Deus vai tocar essa geração hoje. Onde estão os Elias que vão profetizar? Onde estão os pais que vão liberar uma unção aqui nesse lugar? A geração dos filhos está aqui. A geração de Eliseu está aqui. Já tem porção dobrada preparada. Já tem fogo de Deus aqui. Então comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar com força. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Levanta a sua voz, comece a clamar. Você que ora em outras línguas, comece a orar agora. Uma unção de profecia, uma unção de avivamento. Prepara, Deus vai te levar para um novo nível de autoridade, de unção.
batismo com o Espírito Santo, línguas de fogo, línguas de fogo. Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos porta-luz, aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Quem tem lenha para queimar aqui ainda? Vamos fazer essa canção, ainda tem um fogo, eu ainda tenho lenha. Vamos começar ela, beleza? Pai, papai, mamãe, eu sei que o teu coração queima igual o meu, porque a maior alegria da minha vida é ver minha filha rendida, adorando, com lágrimas nos olhos. Nossos filhos estão aqui. E eu queria, papai, mamãe, pastor, pastora, que você levantasse bem alta a sua mão e que você clamasse com toda a força da sua vida. Elias profetizou sobre Eliseu. Elias liberou uma palavra profética. Nós não temos unção para dar para eles,
porque quem tem unção é Deus. Elias disse: o que você me pediu eu não posso fazer, mas eu posso profetizar. Hoje nós podemos profetizar, e nós vamos profetizar uma porção dobrada, uma unção sobrenatural. Alguns aqui vão ser batizados com fogo, dons espirituais, línguas de fogo. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Você vai falar novas línguas, você vai receber dons, autoridade, poder. Deus vai abrir a visão de alguns aqui para ver anjos, o mundo espiritual. Deus está fazendo algo novo no sul do Brasil. Deus chamou vocês aqui, não é só aqui, Deus está fazendo em outros lugares, mas nós vamos buscar com toda a força na nossa vida. Então papai e mamãe, começa a profetizar. Vocês que estão aqui à frente, diga: Deus, eu quero. Diga: Pai, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero o dom do Espírito Santo, eu quero estar imerso no teu poder, eu quero mergulhar na tua presença. Canta, canta. Me aproximei, permaneci, O teu olhar o olhar me consumiu. Oh! Eu sou todo teu. Me aproximei. permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. fogo encheu. Oh, fez. Eu me apaixonar. Queimou Todos outros amores. Queimou todos outros amores. Fogo em teus olhos. Eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Senhor, toca agora. Toca agora. Toca nessa menina, nesse menino. Receba fogo agora. Batismo no Espírito Santo. Receba unção, unção, unção de Deus. Poder de Deus. A glória de Deus. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pai, nós levantamos nossas mãos. Nossos filhos não serão devorados por esse mundo. As ursas não tragarão a nossa geração. Nós levantamos a nossa mão em Cachoeirinha, na Seara, e terminando essa conferência nós declaramos: os nossos filhos profetizarão no sul e na nação brasileira.
Os nossos filhos mergulharão, estarão imersos, submergidos, completamente entregues ao rio do Espírito. Pai, hoje, que comece aqui agora, levanta uma geração de Eliseu, levanta uma geração apaixonada. Pai, converte o coração dos pais aos filhos e converte o coração dos filhos aos pais. Que os próximos meses em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, um avivamento, algo sobrenatural. Ninguém vai deter, ninguém vai parar. Vocês vão curar fontes de morte, vocês vão profetizar, vocês vão ser canal para que milagres e sinais aconteçam nos 4 cantos do Brasil. Levante a sua mão só mais um instante. Deus, que seja hoje, que seja agora. O tempo chegou, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores, Pai, te adorarão em espírito e em verdade. Levanta meninas aqui, Senhor, apaixonadas pela Tua presença. Levanta meninos aqui, Senhor, que não tenham medo de gritar nas universidades, que não tenham medo de gritar nas ruas, que só o Senhor é Deus. Levanta Estevãos aqui, Pai, que possam ver o céu aberto e que preguem com ousadia, sem ter medo da morte. Senhor, eu quero abençoar essa igreja Seara, o pastor Mário, a pastora Cândida, esse casal, essa igreja que abre as portas. Senhor, que essa igreja seja palco de um avivamento, que aqui nesse lugar onde as portas estão abertas para receber essa nova unção, esse novo tempo. Pai, eu quero profetizar, traz do norte, do sul, do leste e do oeste. Traz uma multidão de filhos e filhas. Enche esse lugar, meu Pai, com uma geração tão apaixonada que possa olhar para os pais. Uma geração de filhos que vão olhar para os pais e dizer: aonde o Senhor foi, eu vou. Eu vou caminhar com o Senhor até o fim. Levanta filhos leais, fiéis. Levanta pais, Senhor, que possam olhar para os filhos e liberá-los para viver o propósito e o chamado. Minha filha, que nunca mais a sua vida seja a mesma. Segura na mão de quem está do teu lado, ainda aí nos corredores também. Vamos terminar assim. Segura na mão de alguém. Pai, esse avivamento da última hora, ele já começou, Senhor. Ele não vai começar, ele já começou. Que o vento do avivamento, nos 4 cantos da terra, possa varrer todo o sul do Brasil. Que os teus anjos, Senhor, anjos de fogo, possa distribuir brasas aqui nos corações, para você voltar incendiado para a tua casa, para a tua igreja. E que por onde você passar, o fogo do amor, da alegria, da presença, possa brilhar em você e através de você. Senhor, um avivamento de santidade, de renúncia, um avivamento de simplicidade, de entrega, de honra, de obediência. Senhor, eu quero ouvir notícias lá em São Paulo, daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem
Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Chegou a nossa hora, chegou a hora de vocês. Para vocês irem mais longe do que nós. Chegou a hora de vocês. De profetizarem. Depois desse ano que passamos no estado, Deus está levantando uma geração profética. Gente que vai fazer mais e ir mais longe. Nós precisamos. João disse, jovens, eu louvo porque vocês são fortes. No Senhor, vocês saltam muralhas e desbaratam exércitos. Vocês vêm mais longe. E podem contar com a nossa oração, podem contar com a visão, podem contar com aquilo que Deus já deu para nós no passado. Nós já estamos sonhando com vocês. Amém. Glórias a Deus. Pastor Humberto está onde? Onde é que está o pastor Humberto? Vem cá, Humberto. Queria que você encerrasse aqui orando. Pastor Humberto fez um grande favor para nós, é um amigo. Ele mora em Florianópolis. Como não temos aeroporto, o pastor Jetro desembarcou lá. Ele trouxe o pastor. Pastor Humberto teve a sua esposa promovida. Ela, uma mulher guerreira, Zirlei, nós a conhecemos. Há 3 anos atrás o Senhor a recolheu. Deus deu a oportunidade dos dois celebrarem o casamento dos 2 filhos. E eles viram a fidelidade do Senhor. Ficamos amigos na dor e hoje na alegria. Ele prontamente diz assim, não, eu pego o pastor assim, eu vou junto. E nós estamos juntos. Eu creio que esta conferência falou muito para Humberto, muito. E ele falou muito para nós. Um homem que abriu mão de tudo para estar do lado da esposa, abriu mão de tudo agora para os filhos, né, darem os seus primeiros passos. E abriu mão para poder vir aqui nos abençoar. Queria que ele fizesse a oração final dessa conferência. Eu é que saio daqui cheio, né, irmãos? Que palavra poderosa é essa que a gente ouviu nesse dia. Queria agradecer ao pastor Mário, a toda a equipe da Igreja Seara. Eu falei para o Mário que logo a gente vai ter uma Igreja Seara em Floripa, né? Vamos abrir lá de qualquer jeito. Vou usar o nome, porque esses dias foram demais. Fecha os teus olhos um pouquinho. Eu queria convidar você para colocar tua mão no peito agora. Que essa palavra trazida nesses dias possa mover você por onde você andar. Que essa palavra possa produzir frutos, que ela encontre o teu coração como uma terra fértil e que você possa ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. E Deus, o nosso dia de amanhã está nas tuas mãos. Pai, que cada um aqui possa entender, Deus, que nós somos chamados para evangelizar e ganhar almas, Pai. Pai, o Senhor nos chamou, Deus, para fazer algo grande. Deus, uma palavra, a nossa vida nunca mais será a mesma. E nós ouvimos nesses dias palavras poderosas, Deus, vindas do teu trono. Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma, para a tua honra e para a tua glória. Abraça quem está do teu lado, fala uma palavra de esperança e fé para ele, e eu quero passar a palavra para o pastor Mário. Obrigadão. Merece. Aí. Irmãos, todos os pastores e pastoras, antes de ir embora, nós queríamos reunir só um pouquinho aqui com o pastor Jetro, no canto. Então, aí vamos ter esse louvor, aproveite para adorar a Deus, sair daqui em espírito de adoração. E os pastores fiquem só mais um minuto para nós aqui nesse canto reunir. Do
Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Aonde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do selo de Deus vai arder. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei